Nós precisamos conscientizar as pessoas da responsabilidade social que é tomar a vacina. Não é sobre obrigação, nunca foi sobre obrigação. É sobre responsabilidade social. Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Pois é, esse aí que você ouviu é o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele que falou nessa quarta-feira durante a cerimônia de apresentação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do governo federal. Eu vou colocar como um plano que vai ser um plano guarda-chuva. É um plano que vai pegar toda a execução, desde a definição de grupos, como foi apresentado, a execução, a logística nos estados, a execução nos municípios. De acordo com a estratégia, a imunização vai acontecer durante todo o ano de 2021, se estendendo até o primeiro semestre de 2022. A expectativa é conseguir imunizar 50 milhões de pessoas consideradas dos grupos prioritários até o fim do primeiro semestre do ano que vem. As 3 primeiras fases do plano incluem profissionais de saúde, idosos e grupos de risco como pessoas com comorbidades, diabéticos, hipertensos, entre outros. Este episódio aqui do podcast recebe a Melanie Fontes Dutra. Ela é biomédica, mestre e doutora em neurociências e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Ela analisa o plano divulgado pelo governo federal e fala sobre outros assuntos ligados a esse tema das vacinas. Então, eu não vejo, e coloco aqui um pouco da minha história, eu não vejo nada de errado no que está acontecendo. Se tivesse visto, já teria corrigido. Acho que nós estamos no caminho certo, no momento certo. Bom, eu queria começar falando exatamente sobre esse plano, que foi apresentado pelo governo federal nessa quarta-feira. O que o governo apresentou trouxe que tipo de respostas sobre o plano de vacinação? O que a gente já sabe, o que ainda falta saber com base no que foi mostrado até agora sobre esse tema tão importante que é exatamente o plano de imunizações aqui no Brasil, hein, doutora Melanie? Bom, esse plano que foi apresentado hoje na forma de PDF, ele, sem dúvida, é um plano que traz mais informações em relação ao anterior, em que houve toda aquela questão relacionada a não ter tido a revisão dos colaboradores. E nesse plano, devido inclusive a todas essas questões levantadas, a gente já teve mais algumas respostas. Então, o plano ele tem 10 eixos, de ação para fazer essa logística, distribuição, monitoramento das vacinas. A gente sabe que nesse plano, agora mais populações de risco para a Covid estão contempladas, o que é super importante e interessante. No plano anterior, muitas dessas populações que agora estão não estavam contempladas. E foi uma crítica muito importante que o próprio pessoal que colaborou, os especialistas e cientistas que colaboraram na formação desse plano expressaram naquela carta enviada ao Ministério da Saúde. Então, isso foi um grande ganho, com certeza, ter mais dessas populações de risco sendo contempladas. A questão é que ainda acontecem certas informações desencontradas dentro desse plano, especialmente ali na parte da tabela de vacinas. Tem alguns regimes ali que precisam ter uma revisão. O plano em si, pegando num aspecto geral, ele é bem superficial, Tem muitas questões que não foram ainda bem esclarecidas, questões mais relacionadas à parte prática. Na parte que tange às vacinas contempladas, a gente já tem uma seção ali para a Pfizer, onde eles comentam que essa primeira remessa seria distribuída para os profissionais de saúde ou profissionais que estão nesses centros de saúde que estão sendo mais expostos ao vírus. No entanto, apesar da live feita pelo Ministério da Saúde ter divulgado abertamente que contemplaria vacinas como a Coronavac, do Instituto Butantan, a gente observa no PDF que a parte comentada sobre isso é muito escassa, é muito rápida, não houve um plano pensado, uma estratégia determinada para esses tipos de vacinas em especial. A gente tem uma estratégia baseada na AstraZeneca, alguma abordagem ali para a Pfizer. E o que me preocupa muito sobre focar o plano na AstraZeneca é que essa desenvolvedora publicou recentemente seus dados de fase 3 na The Lancet e já tinha aberto
algumas dessas informações em notícias de imprensa, e o que a gente sabe sobre ela é que muitos poréns ainda estão em abertos, né? A gente sabe que aqueles dois regimes de dose precisam ser comparados em grupos mais amplos, especialmente pessoas acima de 55 anos, para ver se as eficácias se mantêm, especialmente aquela de 90%. Então já existe essa perspectiva de estudos globais com uma grande amostra populacional para poder fazer essa comparação. Também existe a possibilidade de se associar a outras vacinas candidatas adenovirais, como a Sputnik V, que já manifestou esse interesse para a AstraZeneca, para ver se a combinação desses vetores adenovirais não poderia ainda melhorar essa eficácia, essa resposta. Então, a gente tem essa perspectiva de vários estudos que precisam ser feitos para corroborar ou pelo menos observar se mantém esses dados em relação à AstraZeneca. A previsão, se nós conseguirmos manter o planejado do Butantan e da Fiocruz, de apresentar a fase 3 dos estudos e toda a documentação da fase 1 e 2, ainda em dezembro à Anvisa, e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e possivelmente em meados de fevereiro para frente nós estejamos com essas vacinas recebidas e registradas para iniciar o plano. Eu vejo com bastante preocupação nós focarmos nosso plano especialmente na AstraZeneca. Eu sei que nós temos acordos de transferência de tecnologia, que tem instituições muito de excelência envolvidas, como a Fiocruz. No entanto, os dados que nós temos hoje não nos dão a segurança de que ela seria aprovada por uma agência reguladora do exterior, como a FDA, e até mesmo obtendo o registro aqui na Anvisa. Os dados precisam ainda ser melhor explorados, e eu particularmente acredito que a gente não vai ver uma aprovação ou registro dela a curto prazo. Dessa forma, eu acho que, ainda que o plano seja preliminar, ainda que ele vá ser complementado e seja uma versão inicial, ele é muito superficial para um plano, e além disso, a gente ainda tem essa questão, né, relacionada ainda a ter um enfoque muito grande ali, especialmente essa questão da AstraZeneca, e eu particularmente acho que a gente deveria estabelecer estratégias. Se a gente tem ali no plano 5 ou 6 vacinas candidatas de interesse, em que já tem uma adesão do Brasil a essas vacinas, deveria ter um delineamento específico para cada uma. Quando essa remessa poderia chegar, quando esse acordo seria celebrado, a gente precisaria ter uma visão desse cronograma, ainda que a gente não possa estipular uma data de, a partir dessa data a população vai começar a ser vacinada. Claro que não, porque a gente precisa do registro da Anvisa, da autorização, isso é sabido. A questão é, isso não impede que a gente não estabeleça um cronograma baseado no que a gente já pode estabelecer, que é a celebração desses acordos, a compra já. Então, isso já nos dá uma ideia do passo em que a gente está no meio desse cronograma, né? Quer dizer, é meio atrasado já, então, dentro do que... Sem dúvida alguma. Agora, eu ia pegar um pouco essa questão da AstraZeneca, que a doutora citou, é a vacina de Oxford, né? Se eu entendi, a vacina que o governo mais aposta e mais está focado é aquela que pode ser que demore mais ainda. Exatamente. Essa vacina, a gente não sabe o quanto ela demoraria, né? Até porque esses estudos, eles já estão sendo elaborados, já deve estar num passo de começar a execução ali no início do ano. Realmente, apostar tudo isso numa vacina que a gente ainda precisa responder algumas perguntas, sendo que nós já temos vacinas aprovadas pelo FDA, como é o caso da Pfizer, me passa essa preocupação, não me parece fazer muito sentido nesse momento, né? E, novamente, eu sei que existe essa questão dos acordos e tudo mais, acho maravilhoso a gente ter esses acordos, mas a gente tem que entender com seriedade o que está factível a curto prazo para nós. A gente está numa situação descontrolada, a gente está vendo uma superlotação de UTIs, esse esgotamento dos profissionais de saúde. Dessa forma, é importante já, se tem possibilidade, trazer alguma vacina para começar, então, uma imunização, nem que seja apenas desses profissionais, para conseguir manter o nosso sistema de saúde abraçando as pessoas enfermas. Então, dessa forma,
Eu achei positivo ali na parte da Pfizer eles designarem ali para os profissionais de saúde no plano, mas eu quero ver esse acordo celebrado, eu quero ver notícias mostrando que realmente a compra foi feita, o dinheiro já está aprovado para fazer a compra, os lotes vão chegar na previsão, sei lá, em janeiro, alguma coisa assim, para justamente isso sair do papel, né, e trazer de fato uma ferramenta para começar a ajudar um pouco essa situação. Então, a todos os brasileiros, nesse momento de entendimento, de paz, é que eu cumprimento a todos. Se Deus quiser, brevemente estaremos na normalidade. Muita gente faz uma relação, vamos dizer assim, meio automática, né? Entre, chegou a vacina, vai ter gente vacinada e aí é a volta ao normal no país, né? Por que não dá para fazer exatamente essa relação, né? Quer dizer, por que a vacina não é a solução, apesar de ser, claro, muito importante, não é a solução para todos os problemas quando a gente fala na questão da pandemia, hein? Essa pergunta é muito boa, Márcio, porque realmente muita gente acha que no momento que a vacina chegou no braço, tudo certo, Sim. Vida que segue, e não é, né? Uhum. Vacina é uma estratégia populacional. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. E não está bem entendido ainda também em relação à própria pandemia. A pandemia é uma situação social, vacina também é uma ferramenta social, né? Pandemia nós encaramos enquanto sociedade. As ações, elas são individuais, mas elas têm que ser pensadas também em sociedade, porque assim a gente consegue minimizar os efeitos dela. No caso da vacina, que é uma ferramenta de saúde pública, social, a gente tem que entender que enquanto não tiver uma grande porcentagem de pessoas imunizadas, ou seja, que vão ter recebido já a vacina, que vão ter gerado essa resposta, o vírus vai continuar circulando. A gente não sabe se a vacina inibe ou neutraliza a transmissão, por exemplo. A gente ainda não tem dados suficientes para bater o martelo quanto a isso. Então, vamos pensar que as pessoas ainda podem transmitir, né? Que seria um cenário ruim dentro desse caso, né? Então, as pessoas vão estar imunizadas, mas enquanto elas estão se imunizando, elas podem transmitir. Então, se eu voltar ao normal ou não usar máscara, eu vou estar transmitindo e expondo a população que é suscetível ainda. Tem uma galera que não vai poder se vacinar, seja por motivo que for, seja porque faz parte de um grupo de contraindicação, seja porque tem uma condição que não permite fazer a adoção dessa ferramenta. A grande questão vai existir uma parcela da população que não vai poder se imunizar. Então, para essa outra que é possível, que é indicada a imunização, é importante a gente atingir uma grande porcentagem dessa imunização para proteger justamente quem não pode. Quando a gente atinge cobertura vacinal, a gente faz uma barreira, literalmente, para que o vírus não seja transmitido e não seja exposto às pessoas. Imagine uma sala que tem 50 pessoas, por exemplo. Dentro dessas 50 pessoas, eu tenho 5 ali que são ainda suscetíveis. Se todas essas outras pessoas estiverem imunizadas, essas 5 estão dispersas ao redor das outras pessoas. Então é mais difícil para o vírus achar elas, porque tem pessoas na frente, no lado, nas costas, que estão imunizadas e o vírus não vai conseguir passar por elas, porque essas pessoas estão funcionando como se fosse essa barreira imunológica. Então, quanto mais pessoas imunizadas, mais proteção eu vou dar para quem não está imunizado. E dessa forma a transmissão do vírus cai. E é só quando a transmissão do vírus cair, quando a gente vê cada vez menos novos casos por dia, por exemplo, é que nós vamos poder começar a pensar em flexibilização dessas estratégias, desses métodos relacionados a enfrentamento, de fato. Então, por isso que as pessoas precisam entender que, por ser uma estratégia social, é relevante que a sociedade engaje nessa estratégia para a gente conseguir atingir isso o mais cedo possível. E assim, tentando a pensar numa perspectiva de retorno gradual a uma situação mais próxima da nossa normalidade anterior, né? E mesmo assim, isso precisa ser muito pensado. Então, cobertura vacinal não é um negócio que a gente atinge em um mês, não é um negócio que a gente atinge rápido, né? A gente tem essas campanhas de vacinação que duram 4, 5 meses, dependendo, até um pouco mais. Então, isso no normal, né?
Então é importante a gente ter isso em mente, que vai levar meses para a gente vacinar um grande número de pessoas. A gente tem limitação de doses, todo mundo está querendo comprar vacinas à medida que elas saem, então a gente não vai conseguir muitas doses de início, mas é importante que a gente consiga algumas para já ir começando esse processo, né? Mesmo depois que eu me vacinar, eu ainda preciso fazer distanciamento físico, eu ainda preciso usar máscara, enquanto a sociedade vai se imunizando ao longo do tempo. Para a gente fechar, então, doutora Melanie, tem uma questão que entrou aí nesse aspecto do debate sobre a vacina, que já vem de alguns anos, mas esse ano isso ganhou mais importância, que é a questão da vacinação obrigatória, né? O STF está, inclusive, decidindo isso. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho complicada essa narrativa, porque a gente está indo por um lado em que quem é hesitante vai ficar ainda mais, porque parece que estão impondo algo para a pessoa, quando, na verdade, o que nós tínhamos que fazer é uma grande conscientização dos benefícios da vacina. Falta muito essa questão da comunicação com as pessoas, né? Inclusive, até no PNI agora se comenta, né, de ter essa comunicação com a sociedade. Uma campanha de comunicação que nós chamamos carinhosamente de 2 fases. Uma fase 1, em que ele tem o intuito de esclarecer a população acerca da eficácia dos imunizantes, de como o país vier utilizar, a sua capacidade de operacionalização, de como deve baixar o aplicativo Conect SUS e assim por diante. E a segunda fase, em que ocorrerá efetivamente a vacinação, onde nós iremos convocar os grupos a serem vacinados para irem aos seus postos de vacinação e obter o seu imunizante. De voltar a fazer essas campanhas de esclarecimento. PNI é Plano Nacional de Imunização, né? Perfeito. Plano Nacional Desculpa, de Imunização. eu acabo sempre falando PNI, mas é o Plano Nacional de Imunização. Isso mesmo. Então, é importante que a gente faça comunicação. A questão é que essa comunicação deveria estar sendo feita desde o início da pandemia, e não só sobre vacinas, e sim sobre métodos que ajudam e que realmente protegem, né? Então, pelo menos antes tarde do que mais tarde. Mas a questão é que nós precisamos conscientizar as pessoas da responsabilidade social que é tomar a vacina. Não é sobre obrigação, nunca foi sobre obrigação. É sobre responsabilidade social. Eu não posso impor uma pessoa a se vacinar, mas a pessoa precisa entender e ter o esclarecimento dos benefícios que isso gera não só para ela, mas para as pessoas que ela ama, para as pessoas da sociedade que ela convive. Quanto mais a gente deixa, por exemplo, o vírus correr solto, ou seja, não tem uma imunização em massa, que é o que a vacina propõe para controlar essa transmissão, então essa transmissão acaba ficando à deriva, muito solta, tem mais chance desse vírus mutar, gerar variantes deles que podem comprometer ainda mais esse quadro, podem gerar doenças mais infecciosas e comprometer a saúde das pessoas. Então a vacinação é uma forma da gente controlar a transmissão, a dinâmica desses agentes infecciosos, para que eles não circulem tanto e não mudem tanto, de forma que fique controlada essa situação. A gente vem controlando isso com vários agentes infecciosos há anos. Graças à vacina, a gente erradicou a varíola. A varíola não circula mais. A varíola só existe em 2 laboratórios do mundo inteiro. Então, quando a gente traz esses exemplos, a gente vê a força que esse método, que essa ferramenta tem dentro da saúde de uma sociedade. E quando eu explico isso às claras, tanto faz essa questão da obrigatoriedade. Isso é muito secundário, porque fica muito claro que é um método seguro, que protege e que faz sentido a gente ter adesão e defender esse método, né? Porque protege nós e a sociedade. Então, eu acho que essa questão da obrigatoriedade, ela muito mais atrapalha e distorce uma narrativa que deveria ser sobre nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Doutora Melanie, muito obrigado por atender aqui o podcast 15 Minutos e até uma próxima. Até a próxima, obrigada e fico disponível. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O episódio de hoje contou com a participação da Maris Crocário e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!